Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de terror japonês, escrito por Koizumi Yakumo e foi traduzido por Paulo Soriano. Inclusive é um autor que eu leio bastante. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para vocês darem um like, fazerem um comentário, se inscreverem no meu canal e, se possível, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir por gentileza para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rápido e me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? Uma promessa quebrada. Eu não tenho medo de morrer, disse a esposa moribunda. Somente uma coisa me preocupa agora. Gostaria de saber quem ocupará o meu lugar nesta casa. Minha querida, respondeu o marido, ninguém jamais tomará o teu lugar em minha casa. Nunca, jamais me casarei novamente. Quando dizia isto, o marido falava do fundo do coração. Ele amava a mulher que estava prestes a perder. Tu juras pela fé de um samurai? Ela perguntou, exibindo um débil sorriso. Juro pela fé de um samurai, ele respondeu, acariciando aquela face pálida e murcha. Então, meu amado, disse ela, tu hás de me sepultar no jardim, não é mesmo? Perto daquelas ameixeiras que plantamos lá no fundo. Há muito que eu te queria pedir isso, mas pensei que caso tu viesses a se casar novamente, não irias querer o meu sepulcro tão perto de ti. Agora que me prometeste que nenhuma outra mulher ocupará o meu lugar, não é necessário que eu hesite em fazer o meu pedido. Eu quero tanto ser sepultada no jardim. Creio que nele poderia ainda escutar de vez em quando a tua voz e também contemplar as flores da primavera. Será assim como desejas, ele respondeu, mas não fales de enterro agora. Não estás tão doente a ponto de perder toda a esperança. Eu já a perdi, ela replicou. Vou morrer nesta manhã, mas tu me sepultarás no jardim? Eu te enterrarei, disse ele, sob a sombra das ameixeiras que plantamos, e tu terás um lindo túmulo. Tu me darás um sininho? Um sininho? Sim, quero que ponhas um sininho dentro de meu ataúde. Um sininho como daqueles que os peregrinos budistas carregam. Farás isto? Terás o teu sininho e tudo mais que desejares. Não desejo mais nada, disse ela. Meu amor, tu sempre foste muito bom comigo. Agora posso morrer feliz. Então, ela fechou os olhos e morreu. Expirou tão facilmente como uma criança sonolenta que adormece. Embora morta, estava linda. Havia um sorriso em sua face. Sepultaram-na sob a sombra das árvores que amara em vida, e com ela desceu à cova um pequeno sino. Erigiram sobre a tumba um lindo mausoléu, ornamentado pelo brasão da família, em que se lia o seguinte kaimiô. Grande irmão mais velha, sombra luminosa da flor da ameixeira, que moras na mansão do grande mar da compaixão. Mas, 12 meses após a morte de sua esposa, os parentes e amigos do samurai começaram a instigá-lo a contrair novas núpcias. Tu ainda és um homem jovem, diziam. És filho único e não tens filhos. É dever de um samurai casar-se. Se morres sem filhos, quem fará as oferendas a teus antepassados? Quem cultivará a memória dos seus ancestrais? E tantas foram as insistentes exortações que finalmente persuadiram-no a casar-se novamente. A noiva tinha apenas 17 anos e o samurai descobriu que podia amá-la intensamente, a despeito dos mudos reproches que vinham do túmulo no jardim. Nada que pudesse perturbar a felicidade da jovem esposa aconteceu até o 7º dia após o casamento,
quando o samurai recebeu a ordem para cumprir certos deveres que exigiam a sua presença no castelo à noite. Na primeira noite em que se viu obrigado a deixar a esposa sozinha, a jovem mulher sentiu uma inquietação inexplicável. Sentia-se vagamente atemorizada, mas sem saber por quê. Foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Havia uma estranha opressão no ambiente, um peso indefinível, como aquele que às vezes precede a irrupção de uma tempestade. Por volta da hora do boi, ela ouviu, vindo de fora, o tilintar de um sino de peregrino budista. Ela então se perguntou que peregrino poderia estar passando pelos domínios do samurai em semelhante hora. Em seguida, depois de uma pausa, o sino tilintou ainda mais próximo. Evidentemente, os peregrinos se aproximavam da casa, mas por que se cercava pelos fundos onde não havia entrada alguma? De repente, os cães começaram a ganir e a uivar de uma maneira estranha e horrível. E um temor a assaltou como se num pesadelo. Sem dúvida, o tinido provinha do jardim. Tentou levantar-se para chamar um criado, mas descobriu que não podia se erguer, mover-se ou gritar. E o tilitar do sino ficava mais próximo, cada vez mais se acercava. E... ai, como ficava próximo, como uivavam os cães. Então, com a leveza de uma sombra furtiva, deslizou para dentro do quarto uma mulher. Embora todas as portas estivessem trancadas e imóveis todas as cortinas, era uma mulher envolta em vestes sepulcrais, que trazia consigo um sininho de peregrino. Sem olhos, porque ela estava morta há muito tempo. Ela aproximou-se da jovem esposa e os cabelos soltos caíam-lhe sobre a face. E, mesmo sem olhos, mirou através do emaranhado de seus cabelos e falou, sem mesmo que tivesse língua. Nesta casa não ficarás. Eu ainda sou a senhora deste lar. Irás embora e ninguém revelarás a razão de tua partida. Se disseres alguma coisa a ele, eu te farei em pedaços. Assim que pronunciou estas palavras, a assombração desapareceu. A jovem esposa desfaleceu de terror. Não recobrou a consciência até o amanhecer. No entanto, com a alegre luz do dia, ela duvidou da realidade do que havia visto e ouvido. A lembrança da ameaça ainda pesava em seu coração, tão intensamente que ela não ousou falar da aparição noturna, quer para o seu marido, quer para qualquer outra pessoa. Mas quase esteve a ponto de convencer-se de que tudo não passara de um sonho desagradável que a deixara impressionada. Todavia, na noite seguinte, as suas dúvidas se dissiparam. Mais uma vez, na hora do boi, os cães começaram a uivar e a ganir. Novamente, ouviu o tilintar do sino, vindo do jardim, aproximando-se lentamente. De novo, tentou em vão levantar-se e gritar por alguém. Mais uma vez, a morta entrou no quarto e disse-lhe com a voz sibilante: Tens de ir embora, e a ninguém dirás por que partiu. Se contas alguma coisa a ele, um sussurro que seja, eu te farei em pedaços. Desta feita, achegou-se bem à cama e inclinou-se. Ficou a murmurar e a mover-se com uma foice oscilante sobre a jovem. Na manhã seguinte, quando o samurai regressou do castelo, a jovem esposa prostrou-se diante dele suplicando. Eu te imploro, disse ela, que perdoe a minha ingratidão e a grande descortesia ao dirigir-se a mim dessa maneira, mas quero voltar para casa, quero ir-me embora imediatamente. Tu não és feliz aqui? Perguntou ele, sinceramente surpreso. Alguém se atreveu a ser pouco delicado contigo durante a minha ausência? Não é isto, ela respondeu soluçando. Todos têm sido muito bons comigo, mas não posso permanecer com tua esposa. Tenho que ir-me embora. Minha querida, exclamou ele deveras espantado, é muito doloroso saber que tiveste algum motivo de infelicidade nessa casa, mas não posso imaginar a razão para que queiras partir. A menos que alguém tenha sido muito indelicado contigo. De certo não me queres dizer que pretendes o divórcio. Ela respondeu tremendo e chorando.
Se não me deres o divórcio, eu morrerei. Ele permaneceu em silêncio durante alguns instantes, tentando debalde descobrir algum motivo para aquela surpreendente declaração. Então, sem trair qualquer emoção, respondeu: mandar-te de volta ao teu lar, sem qualquer falta da tua parte, seria uma atitude vergonhosa. Se me disseres alguma boa razão para o teu desejo, qualquer motivo que me permita explicar as coisas honrosamente, posso dar-te o divórcio. Mas a menos que me dê uma razão, uma boa razão, não o concederei, pois a honra de nossa casa deve ser mantida acima de qualquer censura. Então, ela se viu obrigada a falar e lhe contou tudo, acrescendo numa agonia de terror: agora que te contei tudo, ela vai me matar. Vai me matar. Malgrado fosse um homem corajoso e pouco propenso a acreditar em fantasmas, o samurai ficou mais que surpreso por um instante. Todavia, uma explicação simples e natural logo afluiu à sua mente. Minha querida, disse ele, estás muito nervosa e receio que alguém te tenha contado histórias tolas. Não posso conceder-te o divórcio somente porque tiveste um pesadelo nesta casa, mas realmente lamento que tenha sofrido tanto durante minha ausência. Terei que ir também nesta noite ao castelo. Não te deixarei, contudo, sozinha. Ordenarei a 2 de meus antigos e leais serviçais que montem guarda em teu quarto. Assim, poderás dormir em paz. São bons homens que tomarão todos os cuidados possíveis para proteger-te. Em seguida, falou-lhe com tanta consideração e carinho que ela se sentiu quase envergonhada de seus terrores. Assim, resolveu permanecer naquela casa. Os serviçais encarregados de cuidar da jovem esposa, homens fortes, valentes e de coração simples, eram experientes guardiões de mulheres e crianças. Contaram à jovem esposa histórias agradáveis para mantê-la entretida. Ela conversou com eles durante muito tempo, riu daquelas tiradas bem-humoradas e quase esqueceu dos seus temores. Quando finalmente ela se recolheu para dormir, os guardiões tomaram os seus lugares em um canto do aposento, atrás de um biombo, e começaram a jogar uma partida de go, falando apenas em sussurros para não a perturbar. Ela dormia como uma criança. Todavia, na hora do boi, ela despertou mais uma vez, com um grito de terror. Ouvira o tilintar do sino. O sonido já estava bem perto e se aproximava cada vez mais. Ela se ergueu e gritou, mas não havia qualquer movimento no quarto, apenas um silêncio tumular, um silêncio crescente que se tornava cada vez mais denso. Correu para os guardiões. Estes estavam sentados diante do tabuleiro, imóveis, e se miravam com olhos fixos. Ela, gritando, chamou por eles e os sacudiu, mas eles estavam hirtos, como que congelados. Mais tarde, eles disseram ter ouvido o sino e também o grito da jovem esposa. Até mesmo sentiram que ela estava a tirá-los do transe. No entanto, não foram capazes de se mover ou falar. A partir deste instante, deixaram de enxergar ou ouvir. Um sono negro havia apoderado deles. Ao amanhecer, quando entrou na câmara nupcial, à luz mortiça de uma lamparina, o samurai contemplou o cadáver decapitado de sua jovem esposa, que jazia numa poça de sangue. Os guardiões ainda dormiam, agachados diante do jogo inconcluso. Ao grito de seu amo, levantaram-se, estupidamente encararam o horror a seus pés. Não se via a cabeça. A ferida hedionda testemunhava que a cabeça não havia sido cortada, senão arrancada. Um rastro de sangue estendia-se da câmara à galeria exterior, onde as portas protetoras de intempéries pareciam ter sido fendidas. Os 3 homens seguiram o rastro até o jardim, atravessaram o gramado e os espaços de areia e ao longo da margem de um lago iridescente, sob as espessas sombras de cedro e bambu. De súbito, numa curva, eles se acharam cara a cara com algo que parecia saído de um pesadelo e que se agitava como um morcego. A figura da mulher, há muito sepultada, erguida diante do próprio sepulcro. Em uma das mãos, trazia o pequeno sino. Na outra, a cabeça ainda gotejante de sangue da jovem esposa. Por um instante, os 3 ficaram paralisados. Então, um dos homens, armados, proferindo uma invocação budista, golpeou com a espada aquela coisa que instantaneamente desmoronou,
dispersando sobre o chão farrapos de mortalha, ossos e cabelos. E desta ruína escapuliu o sino, rolando e tilintando, mas a mão direita, descarnada, embora segregada do pulso, ainda se contorcia, aferrada à cabeça decepada da esposa. E os seus dedos retalhavam e mutilavam aquela cabeça, assim como pinças de um caranguejo amarelo agarraram e destroçaram rapidamente um fruto caído no chão. Fim. História macabra, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e tchau, tchau!